A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Amém. Abra aí as Bíblias, vós, no tema, Mateus capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, Deus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro. Pedro, o nome significa rocha. O segundo, André. Seu irmão André também significa homem forte ou viril. Chamou também Tiago. Tiago quer dizer aquele que está sustentado pelo calcanhar. E João, que quer dizer filho do trovão. E chamou também Filipe. Filipe quer dizer amigo de cavalo. Chamou Bartolomeu, que quer dizer Ptolomeu. Chamou Tadeu, que quer dizer abençoado. Chamou também Tomé, que quer dizer gênio. Chamou Mateus, que quer dizer presente de Deus. Chamou Tadeu e chamou Tiago, o filho de Alfeu. Chamou Simão Zelote e Judas Iscariotes. E Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero nesta noite agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez na quinta profética. Louvar a Deus pelo ar que nós estamos respirando e louvar a Deus porque Ele é bom todo tempo para nossas vidas. Irmãos, eu quero nesta noite falar de um ser, de uma pessoa tão poderosa, de uma pessoa tão tremenda, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Já ouvimos Deus falar através dos louvores, Deus falando através da oração e recebendo também a nossa gratidão a Ele. Mas nesta noite, nós estamos diante de um texto que já foi pregado e apreciado por nós acerca de irmos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é um dom. Pregar o Evangelho é uma ordenância do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, se não foge a memória, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas o que me deixa bastante ativo em ler a palavra do Senhor Jesus Cristo
é porque nós fomos alcançados por este Evangelho. Mas pregar o Evangelho tem que ser pregado de uma forma genuína. E ninguém mais do que Jesus Cristo pregou o Evangelho genuíno, um Evangelho completo. Quando eu me refiro a um Evangelho genuíno e completo, estou me referindo a um Evangelho que é acompanhado de sinais, de prodígios, de maravilhas. E Jesus, quando andou nessa terra, ele operou vários tipos de milagres, porque de fato ele veio morrer na cruz do Calvário, foi para resgatar as nossas almas do pecado, tirar-nos do saco de lodo e afirmar os nossos pés sobre uma rocha, para que um dia nós pudéssemos testificar também desta graça alcançada por Jesus. Mas quando fazemos menção dos 12 apóstolos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando vai dizer que Jesus deu uma ordenância para eles, sabe o que me chama a atenção? É que naquela época, para uma pessoa ter um título de rabino, ele precisava de 12 pessoas, de 12 homens, de 12 testemunhas, para poder testificá-lo por onde quer que ele entrasse. E Jesus convocou 12 homens para serem ganhadores de almas. Tiraram homens das suas profissões, como João, Tiago, Pedro, André, que eram pescadores, andavam nos altos mares, correndo risco de morrer. Mas no dia que tiveram um encontro com Jesus, passaram de pescadores de peixe a ganhadores de homens. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus vai dar a estes discípulos poder para repreender as enfermidades, curar os enfermos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Mas que os discípulos pudessem fazer tudo isso de graça, assim como eles recebeste. Nós estamos vivendo um evangelho frajuda, que muitos pregam por aí a troco de dinheiro, vendendo a palavra do Senhor, vendendo o dom da cura que Deus te deu, vendendo o dom da revelação, vendendo o dom da ciência que o Senhor deu. Mas saibam que naquele dia eles serão cobrados, porque os dons foi gratuito. Além de ser gratuito, Deus vai requerer naquele dia. E os discípulos de Jesus honraram o seu chamado ministerial, honraram o seu chamado para pregar o Evangelho, ao ponto de perderem as suas vidas por causa de Jesus, como foi dito domingo passado. João, o último dos apóstolos, morreu de velhice, mas ainda na sua velhice foi parar na ilha de Pátimo por causa do nome de Jesus. E além de ser lançado na ilha de Pátimo, ele teve uma visão gloriosa, uma revelação tremenda dos céus, de tudo quanto estava acontecendo, que iria acontecer. Sabe o que me chama a atenção? É que no capítulo 4, no versículo 10, capítulo 12 e o versículo 4 do livro de Daniel, o Senhor vai dizer para o profeta Daniel: feche esse livro, sela essa palavra, sela esse livro, acaba por aqui o teu ministério, porque muitos vão correr de um lado para o outro e a ciência vai se multiplicar. Diferente do apóstolo João na ilha de Pátimo, quando o Senhor aparece ao mesmo de uma forma tão gloriosa e diz: João, escreve num livro o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer depois desta. E nós fomos alcançados por essa tamanha vontade de ver almas que tiveram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta noite eu quero falar um pouquinho daquilo que Jesus ensinou para os seus apóstolos enquanto esteve aqui na terra pregando o Evangelho, porque de fato Jesus veio à
servo e foi obediente em tudo quanto o Senhor lhe ordenou. Eu creio lá no céu. Talvez Deus diz, eu posso conjecturar isso aqui, eu posso imaginar Deus no céu dizendo: meu filho, tu vai descer na terra, mas tu vai numa missão. Eu sei que você é obediente, eu sei que você tem os meus atributos, você tem o meu aval, você tem tudo quanto você quiser fazer na terra. Mas uma coisa eu te peço, meu filho: seja obediente naquilo que eu vou te falar. É mesmo que ver Jesus dizendo: papai, o senhor pode me passar aquilo que o Senhor quer passar. Meu filho, eu quero que você seja simplesmente humilde. Eu quero que você seja simplesmente naquilo que eu vou te dizer. Vai aos cativos e oprimidos, prega o evangelho genuíno, sadio, de prodígio e de milagres. Eu vou te dar isso, meu filho, para que o meu povo, que outrora se desviou dos meus caminhos, venham reconhecer o meu poder magnífico através de você. E Jesus honrou aquilo que Deus lhe pediu para que ele fizesse, e Jesus assim o fez. A Bíblia vai dizer claramente que Jesus agora nasce de uma virgem. Após nascer de uma virgem, como também já foi dito, que Herodes queriam matar todas as crianças de 0 a 3 anos, porque sabia que da semente da mulher nasceria um que viria esmagar a cabeça da serpente. E assim Herodes fez, mandou matar todas as crianças. Mas o mesmo anjo que apareceu a Maria, que deu notícia que do ventre dela seria gerado o Salvador do mundo, o mesmo que deu a notícia a José, dizendo: José, não tenha Maria como alguém que te traiu, pega ela, casa com ela, porque o que está dentro do ventre dela, José, mais tarde tu vais saber. E José foi obediente. Esse mesmo anjo aparece a José dizendo: José, pega Maria, tua esposa, e o filho dela, o Jesus, e leva para o deserto, porque alguém procura tragar a vida dele. E José assim fez, pega Maria e pega o seu filho e leva para o deserto. Depois novamente o mesmo aparece a José dizendo: volta para lá, José, porque aquele que procurava matar o teu menino já não existe mais, já está morto. E José assim o trouxe de volta para aonde Jesus nascera. E ali Jesus some no mapa, pastor Bonifácio. Ali não aparece mais Jesus, não se vê mais falar de Jesus. Mas aos 12 anos de idade agora, como de costume dos judeus, ir ao templo em Jerusalém, levaram em sacrifício a primícia de tudo quantos eles atribuíam. E Jesus foi, José ensinou isso para Jesus. Com 12 anos de idade está Jesus no templo, oferecendo um cordeirinho no templo, em sacrifício ao Senhor. Mas o menino foi esquecido aos 12 anos de idade. O povo precisou voltar porque era longe e levava alguns dias ou talvez horas para chegar em suas terras ou nas suas cidades. Jesus foi esquecido em Jerusalém e de repente agora talvez Maria sente falta do menino e diz para José: cadê Jesus? Ele não está conosco. E talvez José, a responsabilidade de um pai, muitas das vezes a gente, eu sei porque eu sou pai, muitas das vezes a gente é meio arrogante, é muito mais explosivo quando determinadas coisas acontecem. Talvez José disse: Maria, cadê o menino? Você ficou desapercebida. Onde estava a tua cabeça para tirar a tua atenção de Jesus? E de repente agora caíram em si. Vamos voltar para Jerusalém. E voltaram procurando Jesus, batendo em porta, andando em rua procurando Jesus, e não encontrou Jesus. Mas Jesus estava agora no templo, ensinando acerca da glória de Deus. Estava doutores, homens intelectuais, homens muito inteligentes daquela época, e ficaram pasmados ao ver o tamanho, grau de sabedoria que tinha um menino de 12 anos. Jesus voltou com seus pais novamente para sua terra. Ali Jesus sobe novamente. Nunca mais se ouviu falar de Jesus, mas agora aparece um homem que está pregando lá no deserto, lá no Rio Jordão, no deserto da Judeia, pregando
Jesus aparece novamente. Aos 30 anos, aparece para ser batizado por João. Mas a Bíblia diz, o mesmo diz, que nascido de mulher, nunca houve alguém maior do que o profeta João o Batista. E nós temos um hábito, a igreja, a Assembleia de Deus em todo o Brasil, acatamos isso. Nós somos respeitadores de hierarquia. Se Jesus disse que nascido de mulher nunca houve alguém maior do que João Batista, ele também estava se referindo a ele que foi nascido de mulher. Jesus também estava dizendo: eu não sou maior do que João Batista, porque eu nasci de mulher. E a Assembleia de Deus catou isso. Por exemplo, eu estou dirigindo o trabalho aqui, eu sou um auxiliar. Aí chega o diácono da congregação, por direito meu eu tenho que passar a direção do trabalho para o diácono. E quando o diácono está dirigindo o trabalho, chega o presbítero, por lei, por hierarquia, o diácono tem que passar a direção do trabalho para o presbítero. E quando o presbítero está dirigindo o trabalho, chega o pastor evangelista, por lei eclesiástica, o presbítero tem que passar a direção para o evangelista. E chega o pastor congregacional, o evangelista tem que passar a direção para o pastor congregacional. Aí chega o pastor presidente da sede, o pastor Bonifácio está dirigindo o trabalho. O que ele tem que fazer? Passar a direção do trabalho para o pastor presidente. Jesus respeitou a hierarquia, mas ele está agora ali, foi batizado por João lá no Rio Jordão. E João continuou, e Jesus saiu em caminho, andando, e de repente agora chega alguém e diz para Jesus: olha, mataram João Batista, decapitaram João. Jesus ficou muito triste, entristeceu o seu coração. Agora é mesmo que vê Jesus dizendo: agora eu vou dar início à obra missionária, agora eu vou pregar o evangelho, porque aquele que estava acima de mim, ele já não existe. E Jesus agora começa a pregar o evangelho genuíno, completo, um evangelho de poder e de autoridade. Jesus começa iniciando, curando os enfermos, expulsando as enfermidades. Tudo isso Jesus fez porque ele tinha poder, e ensinando seus discípulos a respeitar, ensinando seus discípulos a aprender com ele como era acerca do reino de Deus e como era a convivência de viver uma vida de uma obra missionária. Chama 12 homens, convoca 12 homens, e junto com eles começa a saírem a pregar o evangelho. Lá no evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, Jesus ele entra na aldeia dos Gadarenos. E na aldeia dos Gadarenos existia um moço que era possesso por demônio. E não era só demônio, eram legiões de demônio que oprimia aquele moço. Aquele moço vivia andando pelas ruas, morava nos sepulcros de cemitério, se alimentava de restos mortais de defunto, e ali se entristecia o coração de seu pai e de sua mãe. Imagina agora um moço que quebrava as cadeias, era correntado com essa legiões que oprimia a vida daquele moço, fazia com que quebrasse as cadeias. E um certo dia Jesus entrou em Gadara. Jesus não entrou na aldeia dos Gadarenos simplesmente para enfrentar, ele entrou porque ele era o enviado de Deus para pregar esse evangelho da libertação dos cativos e oprimidos. E de repente, quando ele está dentro da aldeia dos Gadarenos, os demônios, as legiões que estavam na vida daquele moço,
vai reconhecendo que outrora era um escravo do diabo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus opera o milagre, Ele vai deixar você, vai deixar eu, vai deixar nós como testemunha para provar para o mundo do milagre que Jesus operou nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus entra dentro do barco para se retirar, porque os homens daquela época, os fazendeiros de porcos, queriam matar Jesus, queriam acabar com Jesus, porque Ele mandou uma manada de porcos descer o despenhadeiro de água dentro e morreram afogados. Mas quando aquele moço, que outrora era um escravo do diabo, está na sua sã consciência, ele vê Jesus se ausentando juntamente com os discípulos e começa a bradar gritando: Ei Jesus! Ei Jesus! Talvez o discípulo disseram: Mestre, aquele mesmo moço está te chamando, ele está te gritando, ele quer vir conosco, Senhor, ele quer nos acompanhar. Aí Jesus brada dizendo: Não, eu não posso te trazer comigo, mas fica aí no meio dos teus e anuncia a obra do Senhor na sua vida. O Evangelho tem que ser um Evangelho genuíno. O Evangelho tem que ser um Evangelho pregado na ousadia do Espírito Santo. Outrora Jesus também entrou no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Era a festa lá em Jerusalém, do templo em Jerusalém. E lá na beira do templo, margem do templo, perto do templo, de um tanque por nome Betesda. E esse tanque, como diz alguns pregadores que diz que era uma vez no ano, a Bíblia não fala qual era o mês, qual era o dia que esse anjo vinha agitar as águas, mas fala que vinha e agitava as águas, e todos quanto era enfermo, doente, que fosse de lepra, que fosse de cegueira, qualquer que fosse enfermidade, mergulhasse dentro do templo, do tanque e saía curado. E Jesus se depara com um moço que era paralítico há 38 anos. E quando Jesus entra, pergunta para aquele moço: Você quer ficar são? É mesmo que vê aquele moço indagando. Muitas das vezes acontece conosco, quando alguém quer nos presentear com algo, aí nós temos a coragem, a ousadia de dizer: É verdade, o Senhor está me dando isso, é meu, realmente eu posso levar. Imagina Jesus dizendo: Você quer ficar são? E o moço dizendo: Mas como é que eu posso ficar são? Porque toda vez que o anjo vem agita as águas, alguém mergulha primeiro do que eu, alguém chega primeiro do que eu, e eu não tenho quem me leva nas margens, à beira do tanque. É mesmo que veja Jesus dizendo: Não quero saber quem te leva, quem te levou, quem deixa de te levar. Eu estou te perguntando se você quer ficar são. Aquele moço olha para Jesus e disse: Eu quero ficar são. E Jesus disse: Então pega a tua cama, o teu leito e anda, vai-te embora. E instantaneamente o milagre aconteceu na vida dele. Será que nós temos essa ousadia no Espírito Santo para dizer ao paralítico: Levanta, para dizer àquele que está sobre a muleta: Larga essa muleta e anda? Será que nós temos? A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus entrou juntamente com seus discípulos. Muitas das vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nem todos têm a mesma visão que o Senhor tem. Nem todos levam a mesma vida de oração que você leva. Nem todos levam a mesma intimidade que tem com o Criador, da qual forma você tem. Porque os discípulos olharam para Jesus. No capítulo 9 do Evangelho de João, tinha um moço que era cego de nascença. E aquele moço causava susto, deixava o povo pasmado. Era assustador quando o povo olhava para ele, porque ele não tinha as bolotas dos seus olhos. Aí os discípulos vão dizer: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi seus pais ou foi ele? E Jesus olha e diz: Não foi nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através do Filho do Homem. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus cuspiu e fez a sua saliva logo e pregou nos olhos do moço.
E talvez o mesmo que fez aquela pergunta para Jesus, talvez foi o mesmo que Jesus disse: leva ele para lavar no tanque de Siloé. E quando o Moa parou os olhos do moço, ele voltou enxergando. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus Cristo é especialista em fazer órgãos humanos. Porque lá no Gênesis, quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando ele disse façamos, está no plural, são mais de uma pessoa: Pai, Filho, Espírito Santo, sem sombra de dúvida. E Jesus viu Deus fazendo o boneco, amassando o boneco. E talvez Jesus fez a parte da cabeça e fez os olhos. Imagine agora, Jesus fazendo o olho, colocando no lugar que aquele moço não tinha, as bolotas dos seus olhos. Porque o Evangelho tem que ser um Evangelho genuíno, o Evangelho completo, acompanhado de prodígios e maravilhas. Porque aonde Jesus passava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, o paralítico andava e o morto ressuscitava. Isso é o Evangelho genuíno. Glória a Deus. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo 46, ele vai entrar agora na Jericó. E o intuito de Jesus ir a Jericó era salvar Zaqueu, o publicano. Mas alguém gritou sobre: olha, Jesus vai vir, está vindo aí. E a multidão, o zum da multidão. E Bartimeu, que outrora enxergava, mas segundo a tradição, segundo as histórias, dizem que por causa de uma guerra perdeu seus pais e também teve seus olhos esfolados, ainda novo, e perdeu sua visão. Mas ele soube que Jesus Cristo passava e ia entrar na Jericó. E a Bíblia diz que quando ele escuta o zum da multidão, ele clama bem alto dizendo: ai, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E talvez a multidão me apressando, oprimia, me empurrava, dizendo: ninguém vai te ouvir, Bartimeu, tu é mais um mendigo que está às portas pedindo esmola. E de repente ele gritou mais alto: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem é que me chama? Eu ouvi alguém me chamando. E alguém também disse: mas não, Senhor, é o cego Jericó. Todas as vezes isso acontece. Ele vive nos portões de Jericó pedindo esmola. E Jesus agora diz: vai lá, traga ele até aqui. Alguém foi perante ali o cego e disse: levanta, porque Jesus te chama. Bartimeu vai se levantando, e quando ele se levanta, ele pega a capa. Ele carregava uma capa, todos nós temos uma capa, e ele pegou a capa e carregando sobre si, e ele lembrou: eu não preciso mais dessa capa, porque quem está me chamando é Jesus. E lança fora aquela capa que é titulada como a capa do pecado, e chega perante Jesus Cristo. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver a luz do dia. E Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus, ele quer ouvir de nós. Muitas das vezes nós queremos ser libertos de algo e não conseguimos essa libertação porque nós não temos a coragem de confessar para Jesus e gritar por Jesus para ter misericórdia de nós. Jesus Cristo pregou o Evangelho, mas sabe o que me chama a atenção? É que ele não só deu visão ao cego, mas também ressuscitou mortos. O Evangelho ele tem que estar acompanhado dessa forma da manifestação do Evangelho, de poder de Deus. Nós temos que estarmos revestidos de poder de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 11, no capítulo 25. No capítulo 11, versículo 25. Ele vai lá para a aldeia aonde morava seu amigo Lázaro. E quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto. Mas outrora já tinha recebido a notícia: Jesus, teu amigo está enfermo. Marta e Maria tinham mandado o recado, já tinha mandado o mensageiro. E Jesus esperou 4 dias.
porque ali tinha pessoas incrédulas, as portas do sepulcro. E quando Jesus vai chegando na aldeia de Betânia, ele é recebido por Marta. Talvez alguém disse: "Ei, Jesus está chegando aí." Marta estava chorando dentro de casa, sai desesperadamente e disse: "Se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Já foi negar Jesus de uma forma, e de repente Jesus disse: "Não, teu irmão, ele há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia." E quando Maria soube que Jesus estava se aproximando da casa, ela correu e disse: "Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não se preocupe, teu irmão vai ressuscitar." E me leva até o sepulcro. E quando levaram, Marta diz: "Já chega não, já tem 4 dias." É mesmo que vê os incrédulos dizendo: "Eu quero ver o que vai acontecer agora. Eu quero ver o que vai acontecer agora. Eu quero ver se realmente ele é o Filho de Deus. Eu quero ver se realmente ele tem poder." Nós vimos ele dar visão aos cegos. Nós vimos ele levantar o paralítico. Nós vimos ele dar fala aos mudos e audição aos surdos. Eu quero ver agora ele ressuscitar mortos. Eu quero ver se ele tem esse poder. E quando Jesus chega na porta do sepulcro, ele diz: "Tira a pedra." E começaram a remover a pedra. Mas a Bíblia diz que ele levanta a sua voz a Deus e ora ao Senhor. E após orar a Deus, ele vai lá dizendo: "Ei, Lázaro, sai para fora." Talvez os incrédulos estavam dizendo: "Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver se ele vai ouvir a voz do seu amigo agora." E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora do sepulcro e o nome do Senhor foi glorificado. Essa virtude o Senhor quer derramar sobre nossas vidas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Pregai na Judéia, em Samaria, e depois sairão pelos confins do mundo. Mas Jesus ordenou aos discípulos pregarem o Evangelho. Mas os discípulos estavam pregando só para os judeus. Os discípulos estavam pregando só para o meu e seu povo. Agora, outrora, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai levantar um homem cheio de ousadia, de coragem, um homem que velava pela lei, um homem que respeitava a lei, Saulo de Tarso. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai para Damasco a fim de lançar nas prisões os cristãos, ou talvez até mesmo matar os cristãos que tinha em Damasco, porque muitos cristãos fugiram para Damasco com medo da perseguição dos romanos. E quando Saulo de Tarso se aproxima dos portões de Damasco, não se sabe se ele estava a pé, nem tampouco se estava a cavalo, mas a Bíblia diz que um clarão apareceu e bradou a Saulo dizendo: "Saulo, Saulo, por que me persegue?" E ele reconheceu a voz de Jesus a ponto de dizer: "Quem és tu, Senhor?" "Eu sou Jesus Cristo, a quem tu tanto persegues, Saulo." Aleluia. Saulo caiu. Segue-se. E é levado pela mão dos que lhe acompanhavam, dos seus seguranças talvez. E Saulo entra em Damasco, segue. Mas tinha um homem que estava com seus joelhos no chão, orava ao Senhor por nome de Ananias. E naquela noite o Senhor mostrou para Ananias que ele teria que orar por Saulo de Tarso. Aleluia. E quando ele recebeu o Senhor, ele disse: "Mas como eu vou orar por esse homem? Porque esse homem já matou, esse homem já lançou nas prisões muitos de nossos irmãos.
E Paulo vai pregar o Evangelho e vai sofrer por causa do Evangelho. E lá no capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, ele é transferido juntamente com Silas de uma viagem missionária em Troas. E chegando lá, tinha uma moça, porque Saulo gostava de orar. Paulo era um homem de oração. Paulo gostava, ele vinha em oração. E Paulo vai para o lugar orar, um certo lugar. Todos os dias ele andava pelo mesmo caminho, em um só foco, um só objetivo, um só espírito de oração. E tinha uma moça, que tinha um espírito de adivinhão, que causava muito benefício para os seus senhores. Os proprietários ricos daquela época ganhavam dinheiro com ela. Era um tipo de cassino para ganhar dinheiro, e enricar os homens daquela época. E de repente, um certo dia, todas as vezes que Saulo ia, Paulo ia, aquele espírito imundo na vida daquela moça dizia: eu sei que tu és um santo homem de Deus. E o santo homem de Deus não atribui a glória para ele atribui a glória para o Senhor. Todos os dias Saulo ouvia, Paulo ouvia aquela menina através de demônios falando na boca dela, dizendo: tu és um santo homem de Deus, eu te conheço. Mas um certo dia agora, Paulo é incomodado com aquelas falas. Quando ouviu o demônio chegando perto, Paulo expulsou, disse: sai dela, em nome de Jesus. O demônio saiu, a moça caiu na sua sã consciência. Os homens viram aquilo, mandaram açoitar Paulo e Silas. Oh meu Deus, Silas sofreu por causa de Paulo. Muitas das vezes eu fico a perguntar: será que eu quero andar contigo? Será que realmente eu quero andar com o Senhor? Eu quero andar com os senhores, porque eu sei que tu és um homem de oração. Eu sei que a qualquer momento, porque o crente, irmão, no original a palavra do crente é Marte. Marte é aquele que tem que estar preparado a qualquer hora para morrer por causa do Evangelho. Paulo e Silas é açoitado. Silas sofreu dano, sem pai, sem saber o que estava acontecendo. Mas ele acompanhava Saulo, mas Paulo sabia. E agora estão espancados, bateram em Paulo, bateram em Silas, estão todos moídos, amarrados pelo calcanhar, acorrentados. Mas sabe o que me chama a atenção? É porque nada vai calar a voz de um adorador, independentemente da circunstância que nós enfrentamos em anos passados, por causa do nome de Cristo. Vamos permanecer fiéis a não negar o nome do Senhor. A Bíblia diz que estão encarcerados. Agora Paulo dá uma ideia para Silas: Silas, eu tenho uma ideia. Mas que ideia é essa, Paulo? Estou todo doído, não tenho nem ânimo para falar. Os meus nervos doem todos, Paulo. Vamos cantar, Silas, vamos adorar o Senhor. E assim Silas concordou. Imagina agora eles cantando louvor dentro do cárcere. A Bíblia diz que houve um terremoto e sacudiu o cárcere de ponta a ponta. E o Senhor libertou Paulo e Silas por causa do seu nome. Paulo começou a padecer o que é sofrer por causa do nome de Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido. Um dia Paulo está pregando em uma viagem de passagem. Ele para no meio do povo que estava com sede de Deus, e ali começa a iniciar uma vigília. Paulo pregou a noite toda. E a mensagem de Paulo, segundo os historiadores, diz que a mensagem de Paulo não era dessa forma que eu falo, gritando. Paulo falava manso, e talvez causou sono em Eutico. E Eutico cai no terceiro andar. E quando ele caiu no terceiro andar, ele caiu morto. Porque quando Paulo desce, vai constatar, vai orar para que o espírito dele volte. E Paulo diz para o povo: pode voltar para o templo, pode voltar para orar. Não vamos parar por isso não. O espírito de vida voltou nele novamente. E Lucas estava lá e constatou realmente que Eutico tinha morrido, mas através de Deus, do Espírito Santo na vida de Paulo, Paulo orou e trouxe Eutico à vida terrena novamente. E nesta noite o Senhor quer derramar sobre nós uma virtude do Espírito Santo. Quantos estão preparados para receber essa virtude do Espírito Santo? Tem muita gente à nossa volta que
são paralíticos, que são pessoas que estão enfermas há anos, e olha para nós esperando receber algo de nós. Olha para nós esperando receber algo de nós. E nós temos o que dar para essas pessoas. Nós temos Jesus para oferecer para essas pessoas. Quando o pastor nos convoca para uma vida de oração, é para que quando chegar determinado momento, nós não venhamos nem se penar para um lado, nem para o outro, mas venhamos permanecermos firmes para não negarmos o nome de Jesus. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmão, é onde você entrar nas praças, nas ruas, e chegar a orar pelo enfermo, ele ser curado, orar pelo doente, ele receber a cura, expulsar os demônios, ou expelir demônios. O pastor já contou várias experiências que ele já teve em expulsar demônios no nome do Senhor. Também já tive várias. Se não levarmos uma vida de oração com Deus, de intimidade com o Senhor, nós podemos ser envergonhados. E o Senhor levantou uma geração diferenciada. O Senhor não nos trouxe para cá simplesmente para fazermos volume. Ele nos chamou para cá para fazermos a diferença. Porque muitas pessoas ainda vão entrar por essas portas com sede de Deus. Aleluia. E se nós não tivermos Deus para oferecer para elas, elas podem correr o risco de morrerem. E nós seremos culpados. Aleluia. Jesus deu início à obra missionária, mostrando para os seus discípulos. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está na glória, deixou o Espírito Santo incumbido de nos usar se nós temos lugar para Ele. Na era da igreja primitiva ficou os apóstolos, e nesse pleno século Ele levantou uma igreja corajosa, homens e mulheres de coragem. Chamou-nos para emocionais da cidade, esse bairro. Chamou-nos para dizer aos demônios que saiam em nome de Jesus. Nos chamou para dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus. Muitas das vezes nós olhamos para os enfermos da forma que ele anda, nós até rimos. Até gozamos. No meio dos outros a gente leva tudo na brincadeira. Mas o Senhor nos deu um espírito de coragem. Glória a Deus. Ele nos deu um espírito de ousadia. Aleluia. E temos que saber usar esse espírito de ousadia. Porque, já disse e repito, muitos estão morrendo. E nós estamos aqui, achando que está tudo bem, dentro dessas quatro paredes, lá no Sudão, na Nigéria, agora na China, na Coreia. Os irmãos estão morrendo, porque estão anunciando a Cristo ressurreto, Cristo vivo, Cristo, aquele que ensinou seus discípulos, um homem que deixou a sua glória, a sua majestade, tirou sua coroa de sua parte, as suas vestiduras reais, e veio morrer por mim, por você, que éramos miseráveis, éramos aleijados, éramos doentes, éramos endemoniados, mas o poder do nome de Jesus nos libertou. Eu quero finalizar minha participação aqui contando um testemunho de uma história. Não sei se vocês já ouviram. Eu ouvi ela ainda, não era nem crente, ficou na minha mente. O que é pregar o verdadeiro Evangelho e viver o verdadeiro Evangelho?
O Evangelho você não pode se envergonhar, porque o Evangelho é poder de Deus. Aonde você chegar, quem tem que sair é o diabo, não é o diabo querer botar você para sair. Um certo moço por nome, meus meninos gostam, que eu falo, Evarnovinho. E esse moço aceitou o cristianismo ainda moço, jovenzinho. E ele na escola começava a pregar: Jesus liberta. E botava lança nas outras crianças e expulsava. As crianças que eram doentes, ele começava a ser curada. As crianças que eram atribuladas começavam a tornar a ser normais. Mas aquilo causou um grande alvoroço naquela cidade. E nas escolas onde Evarnovinho entrava ou estudava, os pais dos alunos viam um comportamento diferente dos alunos. Porque o mundo quer ver os seus filhos em atribulação. Porque o mundo quer ver os seus filhos em atribulado. Porque o mundo quer ver seus filhos enfermos. Porque o mundo quer ver seus filhos de toda forma que não seja da forma que Deus quer. E chegaram para os professores e disseram: olha, existe um menino aí por nome Evarnovinho. E esse menino tem que ser expulso da escola. Porque ele está pregando um tal Jesus que nós não conhecemos e nunca ouvimos falar. E outra, os nossos filhos estão com um comportamento diferente. Os nossos filhos agora também estão falando desse tal Jesus que a nossa religião não contradiz. E mandaram chamar Evarnovinho. Os pais de Evarnovinho na escola disseram: olha, se Evarnovinho não parar de pregar esse evangelho de Cristo, ele vai ter que ser expulso da escola. Disseram para os pais. E os pais disseram: meu filho, o menino disse: Evarnovinho, eu prefiro ser expulso da escola, mas eu não nego o nome de Jesus, vou continuar pregando que Jesus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, naquela época de família pobre, diz a história que aquilo causou um tamanho alvoroço até no meio dos grandes, das altas sociedades. E mandaram chamar a família de Evarnovinho, e mandaram chamar Evarnovinho. Evarnovinho agora já era um jovem, mas cheio de Deus e cheio de unção. Nós precisamos ser cheios de Deus e cheios de unção. Não é só cantarmos bonito, não é só pregarmos bonito, não é só termos uma oratória bonita, não é só carregar um terno, uma gravata. Precisamos ser diferentes. O diabo tem que olhar para nós e reconhecer que nós temos o brilho do Espírito Santo. E quando mandaram chamar Evarnovinho, e a família de Evarnovinho disseram: ó, procura um advogado, porque agora dos pais dos meninos que causou isso através de Evarnovinho, pregando esse tal Jesus, ele vai ter que provar quem é esse Jesus que ele prega. E se ele não trazer um resultado, ele não deixar de pregar esse Cristo, ele vai ficar preso atrás das grades. E os pais de Evarnovinho disseram: agora, meu filho, como é que nós vamos fazer? Eu não tenho advogado. Ele disse: não se preocupe, papai e mamãe, eu tenho um advogado por nome de Jesus Cristo. E levaram Evarnovinho perante as autoridades, marcaram uma audiência. Diz a história que no dia da audiência, Evarnovinho chegou primeiro, e vai entrando os advogados de acusação contra Evarnovinho. Assentaram-se em umas grandes cadeiras, bancos, para assistir aquela audiência. Muita gente estava lá. E lá tinha um advogado, tinha um juiz e tinha um delegado. E o delegado disse: Evarnovinho, vem cá, cadê o teu advogado? Eu tanto de advogado para te acusar, Evarnovinho. Ele disse: eu não, só tenho um advogado, é Jesus, ele está aqui. Aonde, Evarnovinho? Cristo vai me tirar dessa. E diz a história que Evarnovinho agora está caladinho, e começa os advogados de acusação se levantam dizendo: olha, esse Evarnovinho prega um Cristo que nós nunca ouvimos falar, prega um tal Jesus que nós nunca ouvimos falar, e está causando um grande alvoroço no meio da juventude de todos os lugares estão agora também pregando, falando desse tal Jesus. E de repente os advogados começaram a sair um, outro falava, entrava um, saía outro.
E o delegado disse: mas não vem, cadê o teu advogado? Eu disse: meu advogado é Jesus. E ele, segundo dizem lá que, para Ivanovich provar quem era Jesus, aí Ivanovich, o pastor, vai dizer, citar aquele versículo que está lá no Evangelho de Marcos: indo por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E se tomar alguma coisa mortífera, não vai fará dano algum. O delegado disse: é verdade, Ivanovich. Se tomar alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Ivanovich disse: é verdade, seu delegado. E disse que o delegado mandou preparar um líquido venenoso, mandou colocar numa vasilha, e disse: Ivanovich, se você não negar Jesus perante esse povo, tu vai ter que tomar esse líquido venenoso para provar que teu Cristo, quem é teu Cristo. E Ivanovich disse: não tem problema, senhor delegado, Cristo me fez mais do que vencedor. Aleluia. Temos que ter ousadia. Será que estamos preparados para comparecer diante de qualquer audiência como essa, para não negarmos o nome de Jesus? Ou será que nós somos crentes lá aqui dentro mesmo? Dentro de quatro paredes, lá que nós vimos o tiroteio lá fora, fecha a porta, que aqui nós estamos guardados. E vai no vídeo disso: não tem problema, seu delegado, Cristo me fez vencedor. Trouxeram o cão da raça pastor alemão, diz lá no livro, trouxeram e deram para o cão. Quando o cão lambeu aquele líquido venenoso, instantaneamente caiu no chão. O delegado olhou para Ivanovich e disse: Ivanovich, nega Jesus, tu é um menino bom, de família pobre, teus pais são bons. Ele disse: não tem problema, seu delegado, Cristo me fez mais do que vencedor. E todo mundo esperava: então manda ele tomar o líquido. A história diz que quando Ivanovich pega o líquido e começa a tomar o líquido, e houve um silêncio dentro daquele lugar. Ninguém falava nada porque esperava a queda, o momento do fracasso de Ivanovich. Mas eles não sabiam que o Cristo vivo, o Cristo é com Ivanovich. Diz a história que Ivanovich dobra o joelho perante os policiais, o delegado, o juiz, advogado, todos que estavam ali. Ele dobra o joelho e começa a glorificar o nome do Senhor. E de repente ouviu um som de línguas repartidas como de fogo. E Ivanovich começa a orar a Deus em línguas estranhas. E começa a se levantar, porque todos esperavam a hora que ele ia cair, porque o líquido era venenoso. E diz a história que Ivanovich conta que quando ele se coloca de pé, que ele abre o olho e vê alguém pegando na sua perna, puxando ali a sua calça. Quando ele abre o olho, está o delegado chorando, os advogados de acusação chorando, está o juiz chorando. O delegado sacode Ivanovich pelos ombros, dizendo: Ivanovich, o teu Cristo realmente é vencedor, Ivanovich, o teu Cristo realmente é vencedor. Eu quero esse teu Cristo, pode pregar. Será que nós temos essa ousadia para o mundo olhar para nós e dizer: pode entrar, pode pregar, Jesus? Se coloque de pé. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Somente aqueles que querem ser cheios da virtude do Espírito Santo. Pregar com ousadia, cantar com ousadia. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ter postura de crente fora e dentro das redes sociais. Eu disse um dia desse atrás aqui: não adianta eu ser crente aqui, lá fora eu ser outra pessoa. Satanás, ele tem que nos respeitar, porque nós temos a marca da promessa, nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos selados. Eu acho que foi o pastor que disse um dia aqui que nem para desviar o crente presta, nem para desviar. Eu tenho quase 25 anos que sigo o Senhor. Algumas vezes na minha adolescência, ainda na minha juventude, eu pensei em desviar, mas não consegui, irmão. Porque o diabo quer nós lá. Porque ele sabe que nós temos o selo, a marca da promessa. E nesta noite nós vamos falar com Deus e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do teu poder. Senhor, quando eu estender minhas mãos, o demônio tem que cair. Sem demagogia. Quantas vezes, ministrando a palavra do Senhor, eu vi demônios vindo na frente, se manifestando e caindo. A minha esposa sabe disso, pastor Márcio. Mais de ano nós orávamos no monte.
meu ex-patrão que hoje descansa no Senhor, o seu genro também descansa no Senhor, um primo meu pai e um tio meu, nós íamos todos os dias para o monte buscar poder. Eu vim aqui foi para buscar poder de Deus, poder. Eu vim aqui foi para buscar poder. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Quando os discípulos foram para o templo orar, a igreja quase 120, eles foram buscar poder. Eles foram buscar a promessa do Espírito Santo. E ali eles receberam a virtude do Espírito Santo. Fecha teus olhos. Ora a Deus da tua forma, mas pede para Deus te revestir de poder. A igreja precisa estar revestida mais do que nunca nesses últimos dias. Não adianta só o pastor Márcio bater na tecla aqui, só ele orar, só ele e a pastora Adriana levantar o braço no seu joelho e a igreja ficar acomodada. Nós precisamos entrar também nesse rodízio de oração para ser cheios de poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos ser cheios da virtude do Teu Espírito Santo, Senhor. Vai tocando agora, Papai querido, da mesma forma que aquele vento impetuoso encheu aquela casa no dia do Pentecoste, assopra esse vento hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos sentir a graça e a virtude do Espírito Santo em nossas vidas. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Diz, Senhor, eu quero ser cheio de poder para expulsar demônios. Senhor, eu quero a unção da cura. Senhor, eu quero a unção da palavra. Senhor, eu quero a unção para onde eu colocar a planta dos meus pés. O diabo bate em retirada e o ambiente fica impactante com a tua glória, Senhor. Trazendo um renovo. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, enche minha vida, Senhor, na virtude do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do poder de Deus. Senhor, eu quero toda a palavra. Senhor, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a falar contigo, papai. Senhor, eu quero autoridade para expulsar demônio. Senhor, eu quero autoridade para repreender a enfermidade. Senhor, eu quero autoridade, eu quero unção. Se for possível, tomar um líquido venenoso, mas em teu nome sairei mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Meu Deus, para levar essa vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, tocando agora nos corações. Senhor, vai encher agora do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, vai encher agora da tua graça. O Senhor está atrás de pessoas compromissadas com a obra missionária. Missão é pregar o Evangelho dentro e fora de tempo, dentro da igreja e fora da igreja, na sala, na faculdade, na sala da escola, no teu ambiente de trabalho, nos horários vagos. Vamos transmitir, vamos impactar o mundo com esse Evangelho. Remanjui de Carabaia, Rabacedia, Ramajou de Carabachandábia. Meu Deus. Oh Espírito Santo, venha, Senhor, levanta, Senhor, mulheres, jovens, senhores, criança, com poder e autoridade neste lugar, Senhor. Grande abastança. Em nome Que o inimigo bata em retirada, que o inimigo não resista à glória e o poder de Deus neste ambiente. agora, em nome Aleluia, aleluia, aleluia. dele e a Deus mistério. em nome do Pai Aleluia, e do Espírito. aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de poder, Ele é digno de toda exaltação, porque todas as vezes que nós glorificamos a Deus,
Aleluia. Deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração. Seja um ganhador de almas. Em nome de Jesus. O inferno está ganhando almas para ele. E nós estamos acomodados. Vamos pregar esse evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho da restauração, o evangelho da libertação, o evangelho da cura. O Senhor está nos entregando a autoridade, a unção da cura, a unção para expulsar os demônios no nome dele.